está vivendo uma reconstrução muito grande e dentro das nossas perspectivas, dentro da nossa realidade financeira, nós vamos sim fazer as contratações que consigam equilibrar o nosso orçamento. E aquilo que já aconteceu também é a manutenção desse elenco. O Corinthians, durante aí, se eu for falar de 5 anos atrás, ou 6, vem de campeonatos inconsistentes. O Corinthians não consegue ser consistente dentro do cenário brasileiro. Essa é a nossa realidade. A gente está buscando um equilíbrio dentro das competições do brasileiro, não só do Campeonato Brasileiro, mas nos próprios campeonatos sul-americanos, Libertadores da América. Se não me falha a memória, acho que a última sequência do Corinthians nela foi 22 para 23 e está sempre oscilando. O executivo do Corinthians falando ao vivo com a gente, você prestou atenção? O Corinthians tem feito campanhas inconsistentes, eu preciso manter o elenco e melhorar o elenco. Estou aqui há 1 ano e meio e estou a cada semestre tentando fazer isso. Noriega. Eu vou pedir para o Kleber perguntar para o Fabinho. Não para o Kleber. O Corinthians vai contratar um lateral direito português de 32 anos do Sporting chamado Ricardo Esgaio. Não, essa aí você responde agora. Esgaio ou não esgaio? São diversos atletas que são oferecidos. Se a gente for falar de especulações, a gente vai ficar o dia inteiro, né, respondendo, porque a cada dia se apresenta um novo nome. A verdade é que existe um departamento super competente para isso. Eu não tenho dúvidas que toda a experiência que tem nesse departamento, eles sabem onde tem os atletas. A verdade é que a gente precisa agora equilibrar a posição, a carência, com as possibilidades para que esses atletas entrem para a gente. Então, é um trabalho que, te confesso que ele é diário. Eu estou falando com vocês aqui agora, mas daqui a pouco eu tenho uma chamada para falar com um possível atleta que nós estamos conversando, porque a cada momento a história muda. Então, a gente está empenhado nisso. Não vou fugir da pergunta em relação ao professor Dorival. O Dorival sabe do trabalho que nós estamos fazendo, desenvolvendo. Eu espero, quanto antes, assim, poder trazer esses reforços para que possam aí, atender ao nosso treinador e a nossa equipe e ao nosso torcedor. Mas o Dorival foi muito feliz quando ele disse que ele vai trabalhar com o que ele tem. Ele sabe das nossas dificuldades e ele está muito entusiasmado e muito motivado a cada dia, a cada jogo, a cada campeonato, fazer com que o Corinthians melhore. Eu estou olhando aqui no relógio que são 11h33 da noite. Na Europa ele não vai falar com ninguém, porque na Europa agora são 4 horas da manhã. Se for falar com alguém na Europa, o cara vai pegar o voo às 7. Mas aqui tá tarde também para falar com alguém, né? Já é 12h30. Nos Estados Unidos, 1, 2 horas antes. Kleber. Você não pode falar nem o continente que você vai ligar? Rapaz, vocês são terríveis, hein, Kleber? Você já começou a fazer aí um cálculo de horário. Pô. Mas só não levanta e abandona a entrevista, hein, Fabinho? Pelo amor de Deus! Mas a verdade é que o torcedor corintiano, ele sabe de todo o nosso esforço, todas as nossas janelas, o Corinthians sempre fez as contratações. Como é que está a situação do Félix Torres? Saiu alguma decisão essa semana? Há realmente uma dívida que o Corinthians corre risco com transfer ban, fair play financeiro? Como é que está a situação do Félix Torres? Paloma, o Corinthians está se esforçando a todo tempo. Essa que é a verdade. E eu preciso também passar para vocês que os nossos salários estão todos eles em dias. O Corinthians está cumprindo com seus compromissos. Mas a verdade é com muito sacrifício. Não só o Corinthians que passa por alguma dificuldade nessa linha, mas existe um departamento super competente para isso, o nosso departamento financeiro, o nosso departamento jurídico, para te responder não só sobre o Félix, mas todas as situações que acontecem em relação ao jurídico. Existe um departamento que está trabalhando dia e noite, porque na verdade se complementam, né? O departamento de futebol, eu não faço futebol do Corinthians sozinho, eu tenho uma equipe que está juntamente comigo e eu tenho sempre esse auxílio para que eu consiga ter aí as informações corretas para que a gente possa fazer o melhor. A verdade é que
cada dia eu estou super motivado a fazer desenvolver esse trabalho com o Corinthians, entendendo que é um trabalho de reconstrução. Eu preciso dar esse recado para o torcedor. A gente quer um Corinthians muito forte, nós queremos um Corinthians brigando por título, mas para isso o Corinthians precisa passar por esse processo de reformulação de elenco, as suas estruturas do centro de treinamento, elas precisam ser melhores. Existe um olhar também para isso, o olhar do executivo. É claro que nesse momento da janela a gente se fala muito nas contratações, mas existe todo um contexto do Corinthians que tem sido trabalhado. É um trabalho muito duro, mas eu te digo que a equipe que nós temos no Corinthians é uma equipe que está super determinada, empenhada a fazer o melhor e reconstruir, colocar esse gigante no lugar que merece. Agora, se Osmar Stabile disse a verdade, na sexta-feira, o Corinthians vai ter 100 milhões de adiantamento da nova patrocinadora. Você não vai mais ter que convencer o Memphis a voltar, e você deve 4 jogadores para o Dorival. Se não fosse você, o Dorival não viria. Então, cadê esses 4 jogadores? Porque o Corinthians vai bater um recorde. Em 10 anos, só contratou um jogador. Então, isso é um recorde negativo, mas você é amado por todos aí. Você vai continuar pelo menos por 10 anos aí, Fabinho. Obrigado pelas tuas palavras. Como eu falei, eu vim para cá para o Corinthians, sabe, assim, muito determinado. Eu sei o tamanho do Corinthians. Mesmo quando aqui eu não estava, a gente tem as informações. O Corinthians tem um belo centro de treinamento. O Corinthians tem uma arena maravilhosa. E o que o Corinthians precisa realmente é de uma gestão equilibrada. Nós atravessamos por um momento, sim, político, que precisa sim ter uma definição para que o Corinthians possa ter também uma direção nesse sentido. Mas eu te confesso que a gente, dentro do centro de treinamento, a gente consegue manter um ambiente saudável. É claro que não tem ninguém alienado, a gente sabe do que está acontecendo, os atletas sabem do que está acontecendo com o clube, mas é o que eu passo para ele. É a nossa responsabilidade quanto gestores, é a nossa responsabilidade com eles quanto atletas, fazer o melhor para que a gente consiga equilibrar essa parte esportiva, para que todas as outras áreas do clube consigam aí ter um pouco mais de tranquilidade para tomar as decisões corretas, para que o Corinthians, como eu tenho falado, volte a ser protagonista. No mínimo 4 anos que se passaram aí, Cléber, se você for fazer uma análise, eu não tenho assim com muita certeza, mas aí se passaram quase 20, 15 treinadores. Como é que você consegue fazer gestão? Como é que você consegue ter uma equipe, um clube equilibrado nesse sentido? As últimas Libertadores da América, o Corinthians, como eu falei, acredito que 22 e 23, que teve uma sequência. De que forma que uma equipe vai conseguir jogar essa competição e ganhar? Então vocês entendam que quando eu falo de gestão, de continuidade, a gente precisa estar fazendo bons campeonatos brasileiros, o Corinthians precisa estar consequentemente na Libertadores da América para que possa voltar a ganhar. Eu só acredito nisso. Eu acredito que com o trabalho sendo desenvolvido, com o tempo para desenvolver esse trabalho, com todas as áreas do clube do Corinthians, que elas possam ter o seu crescimento, não só na parte técnica, mas na parte de tecnologia, na parte de investimento, para que o Corinthians realmente volte a ser um protagonista do nosso futebol brasileiro. Acho que é o desejo de todos nós.